Fala pessoal, tudo bom? Felipe Arraes aqui e eu vim mostrar para vocês hoje uma modalidade de investimento talvez você não conheça, mas que vai te ajudar a dar um belo de um olé no leão. Ele não vai conseguir morder imposto nenhum na hora que você colher bons lucros para sua carteira. Vamos nessa! Hoje a gente vai falar sobre fundos de debêntures incentivadas. Mas antes de falar propriamente do fundo, o que é uma debênture e muito mais o que é uma debênture incentivada? Debênture é um título de crédito que uma empresa emite para se financiar, seja lá qual for o motivo. Ela quer expandir um pátio fabril, ela quer renovar maquinário, ela vai lá, emite esse título, convence investidores a emprestar dinheiro para ela, assim ela executa o projeto e, é claro, paga uma rentabilidade para esses investidores que toparam emprestar dinheiro para ela. Quando a gente fala de debêntures de infraestrutura, a gente está trazendo uma finalidade específica para o uso do dinheiro que a empresa levantou. Então, nesse caso, a gente entende que o dinheiro vai ser usado para financiar projetos ligados à infraestrutura. Então, uma empresa, ela quer de fato construir uma linha de transmissão e precisa de dinheiro, algo que envolva minimamente ali infraestrutura. E como esse setor de infra é muito estratégico para o país, gera muito emprego, melhora de fato a nossa infraestrutura interna, o governo dá um incentivo para essa modalidade de investimento. Eles falam assim, olha, quem emprestar dinheiro para essas empresas financiarem projetos de infraestrutura no Brasil vão ter um benefício. A gente não vai cobrar imposto nenhum dos investidores que emprestarem dinheiro. E isso é uma bela de uma mamata, né? Tudo que a gente investe hoje é tributado, salvo alguma outra coisa ali, por exemplo, dividendos, mas se você evita pagar ali 15, 20% do lucro, isso ao longo do tempo vai trazendo uma imensa vantagem para o teu bolso. E se as debêntures incentivadas têm esse benefício tributário, fundos que investam única e exclusivamente nesse tipo de investimento acabam carregando o mesmo benefício. Você sabia que tinham fundos que eram isentos do imposto de renda? Pois é. Fundos que investem em debêntures incentivadas não geram nenhum tipo de cobrança de imposto. Nada. Agora vamos explicar um pouco sobre algumas modalidades desses fundos, porque eu particularmente gosto de uma modalidade que é menos comum. E antes que eu explique essa modalidade, é importante que você entenda como funciona o fluxo de entrada e saída de dinheiro dentro de um fundo de investimento. Um fundo tradicional é aquele que você muito provavelmente já conhece. Está ali na corretora, você coloca o seu dinheirinho, fica acompanhando o saldo ali mudando. O dia que você resgatar, o imposto fica retido na fonte, né? Qual que é o caminho real do teu dinheiro? Você vai investir, teu dinheiro vai entrar aqui no fundo de investimento, vai se acumular com os ativos que aquele gestor já está comprando para o fundo, e aí o gestor vai tomar uma decisão com esse dinheirinho novo que entrou. Ele vai comprar novas oportunidades, ele vai deixar realmente ali paradinho, enfim, o gestor vai decidir. Ao mesmo tempo que tem gente entrando, tem gente saindo, pedindo resgates ali do fundo. Já investiu por bastante tempo, quer recolher um pouquinho desse dinheiro, vai lá, pede o resgate. Pelo fato de ter sempre um fluxo de dinheiro entrando e saindo, o gestor ele precisa se resguardar, porque as debêntures incentivadas que ele está comprando, representadas aqui por essa área azul, elas têm vencimentos muito longos. Uma debênture de infraestrutura, costumeiramente, tem um vencimento ali de 7 anos, tem debênture de 12 anos de vencimento. Então é meio complicado você pilotar uma carteira com ativos que tem um vencimento muito longo, sendo que todo dia tem gente ali tentando tirar o dinheiro, colocar dinheiro. Como que você pilota? De duas uma. Ou o gestor ele tem que manter uma quantidade de caixa grande para se resguardar, porque se alguém pedir resgate, ele tem um dinheirinho ali fácil para pagar, ou o gestor vai acabar tomando um risco de realmente investir aqui completamente o dinheiro que entra e de repente passar por um estresse de mercado que os investidores solicitem muitos resgates. Você sabe, quem vende algo com pressa, muito provavelmente acaba vendendo por um preço abaixo do que vale. Se o gestor for desesperado para vender essas debêntures que são longas, para fazer um dinheiro para ontem e pagar esses resgates, provavelmente ele vai vender essas debêntures por um preço abaixo do valor justo. E aí o que acontece? Acaba machucando a rentabilidade do fundo. Por isso eu, particularmente, prefiro o modelo de um fundo fechado. O que é isso? O dinheiro entra de fato, o gestor compra os ativos que ele deseja, a partir daí fecha a tampa. O dinheiro não entra mais aqui no dia a dia. Só dá para entrar mais dinheiro se esse fundo fizer uma nova oferta. Quase como um processo de uma empresa abrindo capital na bolsa.
Vai ter uma oferta, as pessoas vão manifestar o interesse, vão colocar o dinheiro, aí o gestor sabe que tem um dia programado para o dinheiro cair, mas ele não vai ter o problema de eventualmente o dinheiro sair muito rápido. O que entrou está preservado. Isso dá ao gestor algumas possibilidades. Primeiro que ele está tranquilo, ele sabe que ele não vai passar por um aperto, não vai ter que vender nada correndo no mercado, então ele pode de repente concentrar um pouco mais o portfólio em alguma debênture que talvez não tenha muita liquidez, não tenha muita negociação no mercado secundário. Ele pode, portanto, buscar alvos de retorno mais elevados. E tem mais uma diferença. Uma estrutura de um fundo fechado, que é listado em bolsa, permite o pagamento de proventos, dividendos periódicos. Porque as debêntures de infraestrutura muitas vezes fazem amortizações. Ela vai entregar um dinheiro lá no vencimento, só que no meio do caminho ela vai pagando um pinga-pinga ali, né? Vai entregando um dinheirinho para quem comprou, para o debenturista. Então o gestor consegue construir uma carteira de forma que essas debêntures aqui vão gerando dividendos. E esse pinga-pinga o gestor coleta e consegue entregar para o cotista que investe. Então acaba sendo também um excelente mecanismo para ter renda. Lembra que eu falei que debêntures incentivadas são isentas da cobrança do imposto de renda? Quando você investe num fundo, eu já tinha contado que você também fica isento. E agora, esse fundo fechado, que além de possibilitar o ganho de capital, né? Eu vou comprar cotas desse fundo, essas cotas eventualmente vão se valorizar no tempo, ela também vai entregar um fluxo de dinheiro periódico, um pinga-pinga ali. A isenção vale tanto para o ganho de capital quanto para o fluxo de renda, isento. Isso dá pra gente aqui um impulsionamento da nossa rentabilidade. Vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos imaginar que tivesse uma debênture no mercado que oferecesse uma rentabilidade de IPCA mais 5. Correto? Vamos supor aqui qual que seja o nível da inflação de longo prazo no Brasil. Vamos colocar aqui um patamar de 7%. Seria a inflação do Brasil no longo prazo. Só para a gente ser didático aqui. Se é IPCA mais 5 e o IPCA vale 7, a gente está falando de uma debênture que vai pagar, portanto, 12% ao ano. Faz sentido? Agora, lembra que eu falei que esse investimento é isento? Como que a gente faz aqui uma equiparação? Se você comprar um título de crédito que não é isento, por exemplo, você vai lá no Tesouro Direto, você compra ali um título IPCA+, que paga IPCA mais 5. Você vai carregar, depois de 2 anos, esse título você de repente ganha essa rentabilidade e é cobrado em 15% sobre o lucro que você ganhou. Como aqui a gente está falando de um investimento isento, é como se ao invés de você receber 12%, você amplificasse essa rentabilidade para algo na ordem de 14,12%. Caramba, a gente está falando aqui de simplesmente pelo fato de termos isenção fiscal, a gente está aumentando mais de 2% ao ano de rentabilidade. Se você é curioso, abre o Excel aí, faz uma continha, projeta aí qual que é a diferença de você ter 2% a mais ao ano. Lá no longo prazo faz uma baita diferença. Por isso que eu disse no começo do vídeo que é uma grande mamata, é um investimento em renda fixa que ajuda a financiar projetos de infraestrutura que garantem excelentes retornos isentos. Claro que tudo depende também do fundo que escolhe. Tem fundos bem geridos, fundos mal geridos. Se você escolher bons fundos, você tem um potencial de ganhar muito dinheiro ao longo do tempo. Mas tem um detalhe, tá? O fato do fundo ser listado em bolsa traz também algumas complexidades, algumas coisinhas que vocês têm que prestar atenção. Eu queria explicar aqui a dinâmica da cota de mercado e da cota patrimonial. Imagine aqui o meu fundo de investimento e aí eu tenho ali, de repente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 debêntures dentro do fundo que o gestor escolheu. Vamos supor que cada debênture tem um valor específico, e elas têm. As debêntures têm um valor ali que é projetado no mercado todo dia. Vamos supor que cada debênture tem um valor de face de R$10. Vamos fazer continha de padaria, para ficar fácil. Portanto, se eu tenho 10 debêntures e cada uma vale R$10, quer dizer que o patrimônio desse fundo, né, se eu somar tudo isso aqui, vai valer 100, correto? E se esse fundo tivesse 100 cotas em negociação no mercado? A gente divide o patrimônio pelo número de cotas. A gente chegaria ao valor da cota, que seria R$1. Esse aqui seria um conceito do valor justo dessa cota. Pô, faz sentido. Você tem 10 debêntures, cada debênture vale R$10, o patrimônio então é 100 e eu tenho 100 cotas. Ou seja, cada cota vale R$1. Esse é o valor justo da precificação dos ativos que estão dentro desse fundo. Mas eu não contei para vocês que as cotas são negociadas em bolsa. Isso faz com que a gente tenha um pouco da questão da oferta e demanda agindo sobre
sobre o preço desses ativos. Se tem muita gente querendo vender uma cota de um fundo de debêntures incentivadas, a tendência é que o preço dessa cota caia. Poxa, mas então eu vou desviar um cálculo objetivo do valor daquela cota ao sabor do temperamento dos investidores do mercado? Sim, mas isso não é de todo ruim. Pode trazer grandes oportunidades. Vamos discutir aqui. Eu tenho, portanto, aqui um modo objetivo de calcular o valor justo do meu fundo, dessa cota patrimonial que eu expliquei. E vamos supor que a cota patrimonial está aqui, está crescendo, passa por algum sustinho, enfim, a gente tem uma linha qualquer que é, de fato, o valor justo das cotas desse fundo que eu estou investindo. Mas a forma de você investir nesse fundo é comprando cotas na bolsa. E aí você tem aqui uma cota patrimonial que vai reagir um pouco mais a essa oferta e demanda. Vamos dar um exemplo que, inclusive, foi algo que aconteceu ali no ápice da Covid. Tá vendo que tem uma quedinha aqui que eu desenhei propositalmente? Na Covid, tinha um fundo de debêntures incentivadas que estavam ali, veio o choque da Covid, as debêntures perderam um pouquinho de valor, depois voltaram a se recuperar. Só que as cotas que são negociadas no mercado, estavam operando assim, chegou a Covid, os investidores ficaram desesperados e saíram vendendo a qualquer preço. E olha o que aconteceu com o valor da cota de mercado. Despencou. O valor justo estava aqui, mas o valor negociado ficou muito abaixo. Até acabei apagando sem querer aqui. Depois, obviamente, tem investidores atentos que começam a olhar, caramba, quer dizer que o negócio vale 10 e estão vendendo por 5? Eu vou comprar. Começa então uma pressão compradora e retoma o preço. Então, ao longo do tempo, você vai ter uma cota do mercado que vai flutuar, mas sempre convergindo para esse valor justo. Você vai ter momentos onde essa cota tá cara, momentos que essa cota tá mais barata. E sempre tem a oportunidade de comprar com desconto. Basta que a gente saiba fazer um cálculo simples, que é o cálculo do PVP. O que é isso? Como avaliar PVP? P é o preço de mercado, que você vê lá na tela da sua corretora, no home broker. Você digita ali o ticker, né, o códigozinho do fundo, vai te dar, ó, esse fundo aqui, uma cota está sendo negociada a tanto. Você vai ter um valor objetivo ali na tela. E o valor patrimonial é aquela continha objetiva, de fato, de quanto que valem as debêntures que estão ali dentro do fundo. E os fundos publicam em seus sites, normalmente, qual que é esse valor justo. Então você não precisa nem se preocupar de caçar demais esse valor. Cada gestora, ela sempre dá um jeito de deixar isso muito claro para seus investidores. Vamos fazer uma simulação aqui? Vamos lá, supor um dia você está querendo decidir se você compra ou não cotas desse fundo. Você abre o home broker da corretora, você vê que as cotas estão sendo negociadas a R$10. Aí você abre o site lá da gestora desse fundo e você descobre que o valor justo das cotas é 15. 10 dividido por 15, 0,66. Aí uma dízima periódica aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. 0,6667. O que isso significa pra gente? Que se eu comprar nesse momento, eu tô comprando essas cotas com quase 33% de desconto. Se você encontra uma oportunidade de comprar algo por um valor 33% abaixo do que vale, me parece uma boa oportunidade. Ainda mais se a gente estiver falando de um bom fundo, que é isento do imposto de renda ainda por cima. Agora, um exemplo contrário aqui. Vamos supor então, vamos usar aqui esse mesmo valor aqui, só pra gente aproveitar a estrutura. Vamos supor então que eu inverta. Eu abro a corretora e eu vejo que a cota de um fundo está sendo negociada a R$15 e no site da gestora eles me apontaram que o valor justo é 10. Qual o resultado eu encontro aqui? 1,5. Que isso significa que esse ativo nesse momento está sendo negociado com um valor 50% mais caro do que ele vale. Não me parece aqui uma grande oportunidade. Está mais caro do que realmente vale esse ativo. Não é uma ciência de foguetes, é uma continha de divisão simples, onde você já sabe onde pegar aqui o valor da cota de mercado e o valor da cota patrimonial. Dividir um pelo outro. Tá bom, Raiz, mas até que ponto então eu posso comprar? Aqui ficou claro, você deu um exemplo que está 50% mais caro. Quando que eu tenho que comprar? Só quando tem desconto? Não necessariamente. Aqui na nossa equipe de análise a gente já discutiu muito e a gente chegou ao entendimento que se você encontrar um valor do PVP até 1,05 tem valor, você pode fazer essa compra. Por quê? Você comprar com PVP de 1,05 quer dizer que você está pagando 5% só a mais do que vale. Mas é porque não necessariamente você quer comprar só os ativos do fundo. Tem um valor na gestão profissional, no trabalho de dezenas de analistas olhando o mercado todo dia e eles conseguem ali, os bons fundos, gerar alfa, que é entregar retorno substancialmente acima dos benchmarks, dos índices de referência. Então, até 1,05 eu acho que dá para comprar. Mas os fundos que a gente recomenda, por exemplo, a gente monitora e percebe que tem muitas oportunidades ao longo de um mês onde esse fundo chega ali num terreno de desconto. Inclusive, esse ano mesmo, em 2023, tem vários excelentes fundos que estão operando ali com 10% de desconto, 5% de desconto.
desconto. Então me parece ali ser um momento interessante para a gente olhar para isso. Até porque, nessa perspectiva de ter um juro menor à frente, né, o Brasil começou a cortar os juros, esses ativos, essas debêntures incentivadas, que normalmente são indexadas ao IPCA, tendem a ter uma boa performance futura. E aí também, se por acaso você já é investidor, já tem o fundo na carteira, e aí você de repente percebe que o PVP chegou a esse nível aqui de 1,5. O que você poderia fazer? Você pode simplesmente carregar porque você sabe que isso vai se reverter, ou eventualmente você pode aproveitar para botar um pouquinho desse lucro no bolso. O mercado precificou demais. Voltando aqui a esse exemplo, seria como se a gente se deparasse com uma situação como essa. Eu vou até exagerar um pouco mais o movimento para ficar claro. Vamos supor que aqui a cota de mercado tenha chegado a uma aberração aqui, ó, subido muito e descolado, ficado muito mais cara do que o preço justo. Pô, se eu já sou investidor desde aqui, aconteceu uma aberração de mercado e a cota ficou sobrevalorizada, eu vendo um pouquinho, boto esse lucro no bolso, porque eu sei que isso vai se reverter ao valor justo e aí eu compro de novo. Isso é uma dinâmica fácil de fazer, você não precisa ficar olhando o mercado todo dia, você pode olhar vez ou outra e, eventualmente, notando que está um ponto barato, compra. Tá caro demais, vende um pouquinho, bota o lucro no bolso. Só para ficar mais claro que eu falei de cálculo, vamos recapitular algumas coisas. Esse fundo tem cotas que são negociadas em bolsa. Não tem cotas com preços diferentes, né? Só tem um tipo de cota. Por isso eu gosto de trazer uma analogia com uma ação, que eu acho que talvez fique mais claro de vocês entenderem aí do outro lado. Vamos pensar, Petrobras. A gente aqui vai estimar o valor justo de Petrobras, por exemplo. Eu vou pegar os fluxos de caixa da empresa, quanto que ela lucra, e vou estimar, sei lá, Petrobras vale tantos bilhões de reais. E aí tem as ações de Petrobras negociando na bolsa. Não tem uma ação que é diferente da outra. Se eu compro uma ação de Petrobras e o John que tá aqui compra uma ação de Petrobras, a gente tem o mesmo ativo. A gente pode ter pagado preços diferentes por esse ativo, mas é a mesma ação. Qual que é a questão? Para uma empresa, é mais subjetivo a gente chegar à conclusão de qual que é o real valor daquilo, qual que é o valor justo de Petrobras. Vai ter um analista que é mais otimista, outro que é mais pessimista, a gente vai discordar ali de quanto deveria valer Petrobras. E o mercado tá opinando a todo momento. Tem gente comprando Petro porque acha que vai valer mais, tem gente vendendo Petro porque acha que deveria valer menos, e essa é a flutuação que acontece. Se a gente tiver convicção que o preço justo de Petrobras é, por exemplo, lá, sei lá, R$100, e aí, mas por algum motivo o mercado se apavorou e saiu vendendo a qualquer custo, de repente, Petrobras agora está sendo negociada a 80. Poxa, mas a gente fez a conta, a gente viu que o valor justo é 100 e tá 80. O que eu faço como investidor oportunista? Eu compro, porque eu sei que o valor é mais. A diferença quando a gente fala aqui dos fundos de debêntures incentivadas é que a gente não precisa entrar nessa subjetividade de estimar qual que seria o valor justo. A gente já tem esse valor calculado, que é o valor da cota patrimonial, que a própria gestora divulga para você. Então o que você vai ter que fazer é simplesmente o trabalho lá, como eu expliquei, de dividir o preço que você está vendo na tela por esse preço justo, objetivo, que já está prontinho para você calcular. E aí, a partir do valor que você recebe, você decide se está no momento de comprar mais, de vender. E até trago aqui um exemplo real do que aconteceu na Covid, né? Como eu falei, aqui o preço justo do ativo não caiu muito, porque a Covid não afetou tanto a precificação das debêntures. Só que os investidores saíram vendendo a qualquer custo as cotas do mercado. Ali, quem tivesse comprado cotas de fundos de debêntures incentivadas no dia 23 de março de 2020, teria comprado com 40% de desconto, porque o valor objetivo, o valor justo, estava muito mais alto do que o valor que o mercado estava pagando por aquele ativo. De maneira análoga, deixa eu só até apagar aqui para dar o exemplo do lado contrário. Vamos supor que em algum momento o mercado fica mega eufórico, animado com esse fundo, e aí começa uma galera a comprar loucamente, fazendo com que o preço de mercado dispare. Vamos supor que você já estivesse investindo nesse fundo desde aqui. Aí você está manejando, quando você vê aqui, eita nós, o mercado está pagando uma aberração, porque o preço justo está aqui e o mercado está pagando aqui. O que eu poderia fazer? Aproveitar, vender um pouquinho dessas cotas, botar o lucro no bolso, porque eu sei que essa cota em algum momento vai convergir para o valor justo. E a gente tende a ver uma suavização desse preço, aí você poderia voltar a investir novamente aqui nesse ponto, onde a cota está novamente com desconto. Então, a gente tem uma maneira prática e objetiva de calcular. Pode parecer meio complexo, mas vai por mim, é bem simples, tenta aí, faz esse exercício, procura algum fundo de debêntures incentivadas, entra no site da gestora, você vai encontrar o valor justo da cota patrimonial, aí você pode abrir o home broker da sua corretora, pegar o preço de mercado, fazer a continha e você vai descobrir se você estaria comprando com desconto ou se você estaria pagando mais caro do que vale. Agora, sei que depois de toda essa explicação, eu falei fundo de debênture incentivada, que dá tranquilidade para o gestor manejar a carteira e
buscar ótimos retornos, que tem isenção total do imposto de renda, que paga ali um pinga-pinga recorrente para quem gosta de renda, isso é uma baita vantagem, com oportunidade de repente poder comprar com desconto e vender quando tá caro e não é muito difícil de precificar isso. Você deve estar se perguntando, tá bom, mas qual fundo então eu invisto? E aqui eu vou deixar um desafio para você. Se vocês comentarem aqui no vídeo, me marcarem lá nas redes sociais, @FelipeArraes, eu gravo um outro vídeo aqui com uma recomendação completa de um dos meus fundos de debêntures incentivadas favoritos. Trato fechado? Então vamos aí, manda aí pro seu amigo que tá procurando uma grande oportunidade, quer dar um drible no leão para não pagar imposto, comenta aqui embaixo, me marca lá nas redes sociais que eu volto aqui para entregar uma recomendação de mão beijada para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, deixa aí seu like, se inscreve no canal da Speech, me segue lá nas redes sociais e continua acompanhando o canal da Speech, que toda semana tem conteúdo quentinho saindo do forno para vocês acompanharem. Um grande abraço e até mais, pessoal!